Olha, hoje não é domingo, mas se fosse, o Lula já podia pedir música no Fantástico, porque foram 3 vitórias contra a Lava Jato. Na verdade, foram 2 vitórias diretas e uma vitória indireta, porque hoje o STF tava que tava. Foi um péssimo dia para o senhor Deltan Dallagnol, mas péssimo mesmo para ele, e um péssimo dia para o senhor Sérgio Moro. E também para os ministros lavajatistas, Barroso, Fachin principalmente, que participou e foi vencido em algumas votações, e para o Fux. Quem é anti-lulista e antipetista hoje não teve um bom dia. Eu vou aqui resumir as vitórias do Lula. Já foram 3, hein? 3, não é pouco não. Mas antes, um segundinho. Se você já sabia que o Lula era inocente e era Lula livre desde o comecinho, então curte o vídeo e se inscreve no canal. Aqui a gente ficou mais de um ano, lutando por Lula livre. E a gente falou, e agora a gente luta contra o governo Bolsonaro. A gente falou que a Lava Jato perseguiu Lula, a gente falou, e aí veio a Vaza Jato e provou tudo que a gente já falava desde antes disso. Se você sabia disso, um segundinho de graça, se inscreve no canal e você ajuda a fortalecer a oposição ao bolsonarismo e fortalecer a esquerda no Brasil. A gente faz oposição não só aqui nas redes sociais, mas também nas ruas. Olha, hoje o nosso carro de som estava em Fortaleza, rodando nos bairros onde os candidatos bolsonaristas tiveram mais votos na eleição, ou seja, onde tem mais bolsominion. A gente estava lá denunciando os crimes do Bolsonaro. Olha só que legal aqui, ó. Bolsonaro, por que o vice-líder do seu governo que você indicou escondeu dinheiro na cueca? Porque 7,5 milhões de reais da Covid-19 foram parar no programa de sua esposa? Bolsonaro, por que os preços do arroz, feijão e da carne aumentaram tanto? E aí fala, Bolsonaro, o povo não sabe que você foi contra o auxílio, é o áudio. O carro ficou rodando 4 horas hoje em Fortaleza, vai rodar mais 4 horas na quinta-feira. E na semana que vem também já vamos recontratar para rodar 3 vezes na semana que vem, 4 horas por dia, denunciando os crimes do Bolsonaro. E também vai rodar mais uma vez nessa semana em Porto Alegre. A gente tá indo para cima do Bolsonaro. Quem quiser contribuir com isso no canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Aí você contribui com outdoors. Outdoors fica aparecendo aqui, ó, que a gente tá colocando contra o Bolsonaro em várias cidades, ou com os carros de som, ou também no Pix. A gente tem o Pix do Plantão Brasil, que é apoie@plantãobrasil.net. Quem quiser, no primeiro comentário, deixa lá o Pix para você poder copiar e colar se quiser, apoie@plantãobrasil.net, ou tem o Apoia-se, PicPay e conta bancária. Mas ó, um segundinho, se inscreve no canal. Agora vamos falar sobre as vitórias do Lula. A primeira vitória do Lula foi uma decisão do Lewandowski, que o Lewandowski já tinha dado na semana passada, ou retrasada, e agora ele foi além na sua decisão e deu um esporro no pessoal da Lava Jato. Foi um esporro bem dado na Lava Jato. Ó, parabéns, Lewandowski. Estavam merecendo. O que aconteceu? O STF já tinha falado, eu fiz um vídeo aqui só sobre isso, em que o STF decidiu que o Lula tenha acesso ao acordo de leniência do Odebrecht. O que é isso? O acordo de leniência é quando uma empresa, e aí não uma pessoa física, não uma pessoa, mas sim uma empresa, faz uma delação premiada. Isso se chama acordo de leniência. Essa empresa tem que provar que outras pessoas ou outras empresas, pessoas ou outras empresas cometeram crimes, e aí essa empresa vai ter redução das suas penas, das suas multas, e a empresa não vai sair tão danificada. A Odebrecht fez um acordo de leniência, fechou o acordo lá de leniência com o Ministério Público Federal, ou seja, com a República de Curitiba. Tá, ok. O que acontece é o seguinte, nesse acordo de leniência, a Odebrecht acusa o Lula, só que a Lava Jato não diz do quê e não mostra provas disso. A Lava Jato simplesmente diz que tem um sistema da Odebrecht, a Odebrecht tem 2 sistemas, e que nesses sistemas, não é um, são 2, e nesses sistemas tem ali em alguma parte o nome do Lula, só que tem um problema. A Vaza Jato mostrou que a Lava Jato, a República de Curitiba, teve acesso a esse sistema muito antes do que eles dizem que tiveram. Então o senhor Deltan Dallagnol, nos chats, eles tiveram acesso a esse sistema 1 ano antes. E esse sistema pode ter sido adulterado. Nomes podem ter sido retirados desse sistema e nomes podem ter sido incluídos, valores podem ter sido alterados, qualquer coisa. O sistema não é mais confiável. E, para piorar, a Lava Jato disse que a Odebrecht acusou o Lula de um monte de coisa, só que não fala muito bem do que e não mostra prova nenhuma. E o Lula não teve acesso até agora a essas provas. Como é que o Lula vai se defender de uma coisa que ele não sabe do que ele está sendo acusado? E a prova principal é um sistema que pode ter sido adulterado. Aí, para piorar para a Lava Jato,
a defesa do Lula fez uma perícia que mostrou que o sistema tem todos os indícios de que ali não é o sistema original do Odebrecht. Então, o Lewandowski deu uma decisão, olha, entreguem tudo pro Lula. A Lava Jato falou, não vamos entregar. A gente vai entregar só uma parte. O Lewandowski falou, não. Outra decisão, semana passada essa, que eu fiz o vídeo. Não, entregue tudo, absolutamente tudo. Sabe o que a Lava Jato fez? Não queremos entregar. A Lava Jato bateu o pé. Aí o Lewandowski hoje deu um esporro. Ah, é? Então, de agora em diante, o processo sobre um terreno do Instituto Lula. O processo está suspenso. E ainda deu um esporro, falou, olha, se o pessoal da Lava Jato disse que a defesa do Lula, no caso o Lula, ele quer ter acesso a provas e que isso é tão absurdo, então parece que pro pessoal do Ministério Público Federal é melhor que não haja defesa, é melhor que vocês fiquem num sistema em que haja apenas acusação e julgamento e condenação, porque ninguém pode se defender. Um esporro bem dado naquele juridiquês, foi mais ou menos isso que o Lewandowski falou, mas olha, com palavras bem pesadas, inclusive falando, vocês querem que não haja defesa, que não haja contraditório, que não haja nada, praticamente chamou a Lava Jato do que eles são, ditadores, extrema-direita. Aí depois vem o Sérgio Moro tentar pousar de centro. Tá? Primeira derrota da Lava Jato, 1-0 pro Lula, isso tudo hoje, hein? Dia 24 de novembro, tudo hoje, 1-0 Lula. Aí o STF julgou, esse foi uma vitória indireta, mas é o 2-0, o STF julgou que processos que estão na segunda turma do STF não vão ser julgados no plenário. Você fala, Thiago, como assim? Olha só, o Luiz Fux tentou dar um golpe. Qual o golpe que o Luiz Fux tentou dar? O Luiz Fux mudou o regimento interno do STF para que ações criminais, se a Lava Jato é uma ação criminal, não sejam mais julgadas pela primeira turma do STF ou segunda turma do STF, sim sejam julgadas no plenário, com 11 ministros julgando ali. Por quê? Por que isso? Por que essa mudança? Veja, após o mensalão ser julgado, foi em 2014, o STF falou assim, olha, o STF parou a pauta inteira do STF só para ficar julgando o mensalão mais de um ano, pressionado pela Globo, viu? Pressionado pela Globo. E aí, o STF falou, vamos se dividir aqui, vamos nos dividir em duas turmas. A gente tem 11 ministros, um é o presidente, e os outros ficam revezando entre duas turmas de 5 pessoas cada e vamos julgar essas ações para julgar com o dobro da velocidade. Tá, ok. A Lava Jato caiu na segunda turma do STF. Ok. Só que o que aconteceu? A segunda turma foi mudando e hoje na segunda turma tá derrota atrás de derrota para a Lava Jato, uma atrás da outra. Aí o Luiz Fux, que é lavajatista, lembre-se que o Moro falou, in Fux we trust. Então, em Fux nós confiamos. O Luiz Fux falou, vamos mudar, não pode ficar assim. A gente vai perder todas ali. Então, de agora em diante, não existem mais duas turmas do STF, não existe mais, acabou isso, vai ser tudo julgado no plenário, onde tem 11. Por quê? Porque no plenário do STF são 11 ali julgando, inclusive o próprio Fux, aí tem o Barroso, que é lavajatista, aí tem a Rosa Weber, que ninguém nunca sabe se ela vai ser a favor ou contra, tem o Alexandre de Moraes, tem vários outros, então a chance deles perderem todas é muito menor. Inclusive, o processo de suspeição do Sérgio Moro, a chance disso passar é menor, e a chance do Lula ter os processos anulados seria muito, muito menor se 11 julgassem em vez de apenas 5. E nesses 5, 2 já julgaram contra. Aí o que o STF decidiu hoje? A segunda turma fez um julgamento de um ex-prefeito de uma cidade, que não vem ao caso o julgamento, mas vem ao caso que eles decidiram. Eles decidiram o seguinte, olha só, julgamentos de ações que já começaram aqui serão julgadas aqui. Se depois o plenário quiser julgar, é problema deles, e aí que se veja. Mas se já começou aqui e alguém pediu vista, ou já começou aqui e está paralisado por qualquer outro motivo, vai ser julgado aqui. Só que o processo do Lula já começou na segunda turma. Então, uma vitória gigantesca do Lula, porque a ação dele não vai ser julgada lá no plenário. Então, o Fux mudou o regimento interno só para ferrar o Lula, e a gente sabe que foi só por isso, todo mundo sabe que foi só por isso, e o Fux ficou no meio do caminho, porque a segunda turma já falou, não, sabe quem votou contra o Luiz Fux? Votou o Gilmar Mendes, votou o Lewandowski, e sabe de quem foi o terceiro voto? Do Cássio Nunes, o novo ministro do STF, indicado por Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro indica para o STF melhor que o PT. Melhor, olha, em uma coisa o Bolsonaro acertou, indicou melhor que o Fux, melhor que o Barroso, melhor que a Rosa Weber, melhor que a Carmen Lúcia, melhor que o Fachin, o Cássio Nunes é melhor que todos esses juntos e multiplicados por 10. Então 2-0
para o Lula. Mas o Lula teve outra vitória. Foram 3 vitórias do Lula hoje. O STF decidiu hoje e mandou que a Corregedoria do Ministério Público, veja bem, Corregedoria que investiga procuradores do Ministério Público, investigue as ligações da Lava Jato, dos procuradores da Lava Jato. Aí temos Deltan Dallagnol, Robito Pozzobon, Laura Tesler, Monique Schecker e tantos outros, as ligações deles com os Estados Unidos. Por quê? Porque a Vaza Jato mostrou, e a defesa do Lula entrou com um pedido, a Vaza Jato mostrou que eles tinham relações com os norte-americanos. Essa decisão foi de hoje do STF, 3-0 para o Lula. As relações eram o quê? A Vaza Jato mostrou no dia 1º de julho de 2020, desse ano, e a minha memória tá boa, hein? Mostrou que os procuradores da Lava Jato, eles entravam em contato com agentes do FBI e de várias divisões do FBI, eram pelo menos 2 divisões do FBI, mas talvez mais, porque a investigação da Vaza Jato não conseguiu descobrir em qual área da FBI está cada um, porque o FBI praticamente blinda os dados, e eles entravam não pela via direta. Quando há uma colaboração investigativa entre o Brasil e outro país, há leis internacionais e há diretrizes aqui no Brasil para que essa investigação seja feita. No caso dos Estados Unidos, tem um decreto de 2002, antes até do Lula ser presidente, que falava tem que ser via Ministério da Justiça. Então o investigador do Brasil, ele tem que fazer um pedido para o Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça fala com os americanos. Não pode o procurador aqui no Brasil falar direto com um agente investigativo de outro país. E não pode, sob hipótese alguma, isso não pode mesmo, agentes de outro país virem ao Brasil fazer investigação sem autorização do Ministério da Justiça do Brasil. Só que o que a Vaza Jato mostrou? Mostrou que o senhor Deltan Dallagnol, e não só ele, porque aí ele publicava lá no grupo, os procuradores aplaudiam, mandavam emoji de palminha, ó, Deltan Dallagnol, que legal, olha. E aí teve procurador até que foi para os Estados Unidos lá tirar foto, chamava a agente do FBI de Mariah Carey, porque ela, a cantora, porque ela parece com ela, porque era uma loira lá. Aí chamava, olha, tirei foto com ela, olha só que legal. Eles conversavam com o pessoal do FBI diretamente. E aí, numa das conversas, o Deltan Dallagnol estava pedindo a extradição de um brasileiro que estava nos Estados Unidos. Veja bem, extradição. Extradição, para quem não sabe, é quando um brasileiro está em outro país. É o que vai acontecer com o Alan dos Santos, o bolsonarista que hoje estava ameaçando o Barroso. Meu vídeo anterior do canal. Vai acontecer com o Alan dos Santos já, que é o quê? O cara está em outro país, aí a Justiça do Brasil quer prender e fala assim, onde ele está? Está lá nos Estados Unidos? Justiça americana, ache esse cara, torne ele procurado aí, prenda-o e mande de volta para o Brasil. Isso é extradição. A extradição só pode ser pedida pelo Ministério da Justiça. Só que o que fez o Deltan Dallagnol via Ministério da Justiça? O Deltan Dallagnol falou para o Vladimir Aras, que por acaso é primo, não são amigos, mas são primos. Ele é primo do Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República. E ele falou, Vladimir, que trabalhava na Procuradoria-Geral da República, falou, a gente quer a extradição de fulano. Eu, Vladimir, você tem que pedir por esse meio, esse meio, esse meio, esse meio. É assim que você faz. Aí o Deltan, não, eu vou falar direto lá com o pessoal do FBI. Aí o Vladimir, o Deltan Dallagnol, não pode. Tem que fazer assim, assim, assado. Ele, não, mas eu não quero passar pelo Ministério da Justiça, não quero fazer isso, é muito complicado, em casos assim é difícil. Aí o Vladimir Aras falou, o Deltan Dallagnol, você não pode. E você teve outros casos, ele explicou um texto grande que ele mandou para o Dallagnol. Ele explicou, olha, tem que fazer isso, isso e isso, por causa disso, não pode. E em casos assim, geralmente a gente tem sucesso, a pessoa é extraditada. Teve um caso até mais difícil que esse, que o rapaz foi extraditado. Aí o Deltan Dallagnol falou, não, mas é mais conveniente assim mesmo. Aí o Vladimir Aras falou a linha principal da conversa, que é aí que o Deltan vai se ferrar, que é a linha em que ele falou, Deltan, não é questão de conveniência, é questão de legalidade. Legalidade quer dizer, não é legal, é ilegal o que você está fazendo. Mesmo assim, o senhor Deltan Dallagnol insistiu e fez, mesmo sendo advertido que aquilo era ilegal. Então, hoje o STF, 3-0 para o Lula, o STF decidiu que a Corregedoria do Ministério Público, veja, não é o Conselho Nacional do Ministério Público, aquele que fez de tudo para salvar o Deltan Dallagnol, não, é a Corregedoria, é diferente já, a coisa está piorando para o Deltan, bem pior. A Corregedoria vai ter que investigar os procuradores da Lava Jato por essas ligações, e sabe o que é o pior?
Tem as provas. As provas estão todas lá. Sabe por quê? Não precisa da Vaza Jato. É só ver a extradição do sujeito, tem o nome dele nos arquivos da Vaza Jato, é só ver a extradição dele, se foi feita por aqui, que é o meio que o Vladimir Aras e que todo mundo falou que eram os meios legais, ou se foi feita por espontânea vontade do FBI. E aí, olha só, já tem a prova. Olha que coisa ruim para a Lava Jato. Então, grande dia hoje e péssimo dia para Sérgio Moro, para Deltan Dallagnol, para Luiz Fux e para toda a Lava Jato. É isso, gostou? Curte, compartilhe, ó. 15 minutos já, deu tempo. Se inscreve no canal, é um segundinho, se inscreve. Falou!